Olá, sou Cláudio Câmara. Essa é a terceira aula sobre Project Lib Open Project. Bom, na aula de hoje nós vamos mostrar aqui como fazer o sequenciamento das atividades. Nós fechamos a segunda parte desse tutorial de Open Project colocando aqui a EAP, que é a estrutura analítica do projeto. Não temos ainda durações vamos fazer em uma outra oportunidade. E agora vamos falar sobre sequenciar as atividades. Bom, primeiro vamos na guia tarefas e para sequenciar as atividades nós temos duas formas. Né? Uma, nós trabalhamos aqui na guia tarefa, né? Na tabela com sucessoras e antecessoras das tarefas, e outra, nós podemos usar aqui os botões conectar e desconectar. Bom, vamos lá. A primeira atividade é o início. O início não vai ter antecessor, é a primeira atividade e terá somente sucessor. Se a sucessora da atividade início, ela está aqui, fechamento do contrato na linha 3, colocamos aqui linha 3 e observamos que aqui no gráfico de Gantt, ó, vai ser colocada uma dependência. A dependência default do Project Libre é a dependência do tipo término início, onde o término de uma atividade é necessário para o início de outra. Nós sabemos que temos três tipos de dependências, ou de três não, desculpa, quatro tipos de dependência, que é a término-início, a término-término, a início-início e a início-término. Vamos falar um pouco dos tipos de dependência mais à frente. Uma outra forma de se colocar o sequenciamento das atividades é usando o botão conectar. Por exemplo, nós já temos aqui nessa EAP de troca de piso uma sequência natural. Primeiro, uma retirada de piso velho, aquisição do piso novo, assentamento do piso novo, rejunte e limpeza. Essas três atividades aqui, assentamento do piso novo, rejunte e limpeza, elas são consecutivas e têm um tipo de dependência término-início. Se eu seleciono todas essas três atividades, como eu fiz aqui, e clico em conectar, olha o que vai aparecer. Essas três atividades foram colocadas aqui no gráfico de Gantt, onde está o ponteiro do mouse, em dependência término-início. Né? As três atividades selecionadas. Bom, se eu me arrepender ou quiser tirar a dependência, por exemplo, entre rejunte e limpeza, eu clico aqui no botão desconectar. Observe que a dependência saiu aqui do gráfico de Gantt e também saiu aqui ó, dos números entre sucessores e antecessores. Presta atenção aqui que quando eu clicar em conectar, esse número vai ser preenchido automaticamente. Vamos lá, olha lá, está vendo aqui? Então, tanto posso colocar o sequenciamento da atividade e as dependências através do botão conectar, como digitar diretamente aqui em sucessores e antecessores. Por exemplo, a retirada do piso velho, né, vem depois do fechamento do contrato e do projeto arquitetônico. Então, olha, se eu clico aqui em projeto arquitetônico na sucessora dele, eu vou colocar a atividade 6, retirada do piso velho. O que acontece? Eu crio uma dependência aqui. Da mesma forma, né, como eu poderia aqui colocar como antecessora do assentamento do piso novo, eu clico aqui em antecessora, eu vou colocar a retirada do piso velho. Desculpa, eu vou colocar aqui, ó, assentamento do piso novo, antecessora retirada do piso velho. Eu coloco aqui em antecessora e vou digitar linha 6 aqui. Digitei 6, olha lá. Bom, a aquisição do piso novo não necessariamente deve ser feita depois da retirada do piso velho. Então, a aquisição do piso novo eu posso colocar aqui como dependente do projeto arquitetônico. Ó. Vamos colocar aqui, então, ó, a dependência em antecessora, a atividade número 4, projeto arquitetônico. Olha só, você nota aqui, então, que a atividade 4 ela passa a ser antecessora de duas atividades. Ok? Ok. E para o assentamento do piso novo, obviamente, eu tenho que ter tanto a retirada do piso velho quanto a aquisição do piso novo. Então, como antecessoras aqui, eu tenho 6, ok? E eu vou digitar aqui vírgula e vou digitar
é retirada do piso, a aquisição, né, do piso novo, que é 7. Coloco aqui e as antecessoras, né, se foram colocadas aqui. Bom, então vamos fazer aqui depois limpeza do piso. Na verdade, vou começar com lixamento das paredes. Não necessariamente lixamento das paredes tem alguma coisa a ver com o piso. Vamos colocar como antecessora dela aqui o projeto arquitetônico 4. E usando aqui a técnica que a gente aprendeu, né, vamos selecionar todas essas aqui, colocando o Shift e selecionando com o mouse, e vamos clicar aqui em conectar. Pronto, esqueci do fim, vamos colocar aqui o fim e colocar em conectar. Então, na verdade, eu poderia tanto, né, colocar digitando aqui na tabela sucessores e antecessores, quanto colocar aqui usando o botão conectar. Bom, olhando o gráfico de Gantt, a gente percebe que tem uma interrupção aqui no gráfico de Gantt, né? Eu não posso ficar com atividade vazia sem que essa atividade seja no fim, né? A menos que essa também fosse uma atividade de fim, mas o projeto eu tenho que ter, né, sempre entre o início e o fim, eu tenho que ter uma continuidade aqui. Então faltou linkar essas duas atividades aqui, fechamento do contrato e aquisição do projeto arquitetônico. A gente poderia fazer aqui e clicar aqui, conectar. Vamos praticar um pouquinho mais. Estão selecionadas, né? Então eu posso desconectar ou colocar aqui, né, fechamento do contrato, que é atividade na linha 3, como sendo uma antecessora do projeto arquitetônico. Ou o projeto arquitetônico como sendo uma sucessora, eu venho aqui na linha e coloco 4. Pronto, vamos perceber que aqui quando eu der Enter aqui, eu dei Enter, aqui ficou a dependência colocada e eu tenho todo o caminho aqui agora no gráfico de Gantt. Bom, não, olha só, aqui eu tenho essa atividade aqui, ela terminou, limpeza, não é? Bom, se limpeza da troca de piso, ela pode ir direto para o fim aqui, então sem nenhum problema. Eu posso colocar aqui agora a limpeza do piso, indo direto para o fim, considerando que eu não tenho nenhuma relação da limpeza com o piso com a pintura. Então ela faltou aqui, tem uma sucessora, e a sucessora dela eu vou colocar como fim, então eu digito aqui 16 e dou Enter. E agora sim eu tenho o meu gráfico de Gantt totalmente fechado. Então quando a gente está trabalhando com sequenciamento da atividade, né, um dos requisitos, uma das coisas que a gente tem que verificar é se nós temos todos os caminhos fechados. Obviamente, com um cronograma com muitas linhas vai ficando mais difícil, mas uma vez que a gente faz o planejamento do projeto e no planejamento do projeto determina todas as dependências necessárias, é só não esquecer de colocar aqui, né? Obviamente aqui a gente está trabalhando com um exemplo que não é, naturalmente já avisei desde a aula anterior, né, ou do vídeo anterior, que não tem um rigor técnico muito grande. O objetivo aqui é trabalhar com Open Project ou Project Livre. Só, mas aqui está faltando uma coisinha aqui, ó. As dependências, quando eu coloco dessa forma, elas são todas término e início. Você pode ter outro tipo de dependência. Por exemplo, eu posso dizer que eu começo o projeto arquitetônico ao mesmo tempo em que eu comece, né, o fechamento do contrato. Então, na verdade, a relação entre projeto arquitetônico e fechamento do contrato, que está uma relação término-início, poderia ser uma relação início-início. Se eu tivesse definido isso no meu planejamento e for colocar aqui como eu mudo os tipos de dependência no Open Project. Vamos lá, a gente clica duas vezes sobre a tarefa, então informação sobre a tarefa 4, que é projeto arquitetônico, e eu vou aqui em antecessoras e sucessoras, né, e determino aqui o tipo. Vou abrir um pouquinho mais essa tabela aqui e depende o tipo. O tipo principal da tabela é final, né, é, o tipo padrão é o término e início. Do inglês ele vem aqui finished, started, né? Então finish, start, essa dependência, se eu quisesse botar um início, início seria start, start. Então observe que agora essa tarefa ficou início, início. Com esta daqui, eu tenho um fechamento aqui, não necessariamente eu preciso sair do fim aqui. Eu tenho um gráfico de Gantt contínuo, né? Então agora a dependência entre as tarefas projeto arquitetônico e fechamento do contrato. Eu começo o contrato, obviamente que aqui no fechamento do contrato eu tenho que, para começar
o meu trabalho aqui, eu teria que estabelecer aqui mais uma dependência, né? Porque eu não estaria fazendo contrato aqui para nada. Mas, de novo, não é essa a preocupação aqui, a preocupação é, não é de rigor técnico, né? A preocupação é de utilizar o project. Mas, para ficar coerente, vamos colocar aqui como uma sucessora do término do contrato. Então, eu boto aqui vírgula, o project corrige automaticamente se eu colocar vírgula, se eu quiser eu coloco ponto e vírgula direto. Mas aqui, ó, fechamento do contrato, eu vou colocar atividade 6 como sendo uma sucessora. Ele vai lá e fechou aqui o gráfico de Gantt. Então, da mesma forma, eu poderia também, ó, se por exemplo aqui essa atividade 8, quando não tem nada, ela é uma atividade FS, ou Finish Start, ou Término Início. Se eu quisesse mudar, eu posso clicar 2 vezes aqui, e aqui mudar o tipo de dependência, escolhendo final, fim, final, final, ou finish, finish, né? Olha lá o que aconteceu quando eu coloquei finish, finish, ou start, finish, olha lá também mudando, né? Ou simplesmente, né, mudando aqui, ó, ao invés de colocar lá, eu posso escrever aqui, por exemplo, eu posso escrever aqui FS, dou Enter, né, ela automaticamente também muda. Então, a maneira de eu colocar a dependência, existem duas maneiras. Uma é digitando aqui, logo depois do número da linha, do número da tarefa, ou clicando 2 vezes na tarefa e alterando. Vamos voltar isso aqui para ficar mais interessante, né? Não vou colocar aqui Start, Start, vou colocar aqui FS, Finish Start, que é a dependência mais comum, e aí eu tenho o gráfico de Gantt e as sucessoras. Uma outra coisa que nós podemos ter é uma espera ou um adiantamento, né? Adiantamentos e esperas. Quem conhece de projeto, por exemplo, sabe que existem isso. Por exemplo, eu posso esperar o término do assentamento do piso novo, né? Desculpa, vou usar rejunte. Eu posso terminar o rejunte e esperar 2 dias para fazer a limpeza para que o rejunte seque. Então, se eu tenho aqui, ó, o rejunte, não é? Coloco como sucessor limpeza e eu preciso esperar, eu coloco um atraso aqui, falei 2 dias, digito 2, coloco um atraso de 2 dias. Então, ele vai dar um espacinho aqui de 2 dias do término do assentamento, ou desculpa, do término do rejunte, para a limpeza. A outra forma de colocar, sem ser diretamente aqui colocando um atraso, é colocar aqui o mais 2 dias. Bom, eu também posso colocar um adiantamento, né? Ou seja, eu posso tratar, por exemplo, aqui o assentamento do piso novo, né? Eu posso começar o rejunte, não esperar terminar todo o assentamento do piso novo, mas assentar uma parte do piso e começar o rejunte uma parte do piso que já esteja assentada. Então, eu posso antecipar um pouco, não esperar terminar toda a atividade. Então, vamos lá. Como que eu faço isso, né? A antecessora do rejunte é o 8, assentamento do piso novo. Eu posso colocar aqui, né? Clico 2 vezes e coloco aqui menos 2, por exemplo. Então, o atraso, na verdade, vira uma antecipação, né? E aparece aqui diretamente. Naturalmente, olha, se eu quisesse, eu posso também colocar aqui mais 2 dias e ele vira agora um atraso. Eu posso alterar aqui menos 2 ou colocar um outro número que não seja 2, por exemplo, 4, e funciona também da mesma forma, né? Então, é isso aí, né? A gente abri aqui errado, desculpa, vou botar aqui, na antecessora, aqui, vou botar 0, botar 0 aqui, tranquilo. Então, assim que a gente faz o sequenciamento da atividade, coloca tipos de dependência e coloca atrasos ou adiantamentos, ok? Duração a gente vai ver no próximo vídeo. Eu acho que é isso aí. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, eu posso tentar responder, né? E se gostou, clica aí no joinha. Se tiver um comentário, uma crítica construtiva, também coloca no comentário. Agradeço por assistir, muito obrigado e até o próximo vídeo.